Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5. No entanto, eu vi aqui nas minhas anotações que nós estamos pendentes em relação à correção de alguns deveres de casa que eu deixei na videoaula da aula 1 e da aula 2. Então vamos lá. Na aula 1, dever de casa, pediu que vocês explicassem a diferença entre os substantivos primitivos e derivados. Bem, os substantivos primitivos são aqueles que dão base para a formação dos substantivos derivados. Então, por exemplo, se nós pensarmos em pedra, né? Pedra é um substantivo primitivo. A partir dele são formados outros substantivos derivados. E aí a gente tem os processos de formação, né? Como prefixação, sufixação, né? Composição, tá? E aí, se a gente pensar em pedra como substantivo primitivo, a gente tem pedreiro, pedraria, pedrada, tá? Que são substantivos derivados formados a partir de pedra, tá? Então, essa é a diferença entre substantivo primitivo e derivado. Na aula 2, o dever de casa pedia que vocês explicassem como se faz a marcação de sexo no caso dos substantivos epicenos. Nesse caso, né, nós usamos macho ou fêmea, né? Então, a cobra macho, a cobra fêmea. Percebam, então, que cobra é um substantivo feminino, do gênero feminino, mas a gente pode usar esse substantivo do gênero feminino para designar uma espécie do sexo masculino, né? Só a gente colocar macho e fêmea, tá? Então, não confundam gênero na língua com sexo biológico, né? É totalmente diferente. É claro que em alguns momentos isso se cruza, mas nem sempre, né? Tanto que a gente tem uma palavra do gênero feminino, cobra, designando um ser do sexo masculino, né? Por isso a gente usa cobra macho, cobra fêmea. Ok? Dito isso, a gente pode passar então aqui para o conteúdo da página 40, tá? Nós já falamos muito sobre os substantivos e hoje nós vamos tratar dos adjetivos, tá, gente? Então, o adjetivo é aquela classe de palavras que é utilizada para caracterizar, dar características aos seres, características físicas, características psicológicas, né? Então, nós temos aí palavras como bonito, feio, alto, baixo, alegre, contente, feliz, inteligente, entusiasmado. São palavras que a gente vai usando para caracterizar coisas, pessoas, objetos que nos cercam, tá? A locução, gente, o que significa locução? A locução é justamente quando há a junção de duas ou mais palavras, tá? Que juntas funcionam como um adjetivo, um substantivo, um verbo, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma locução adjetiva, a gente tem duas ou mais palavras que funcionam como adjetivo. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente tem duas ou mais palavras que juntas têm o valor ali de um verbo, ok? Então, por exemplo, sonho de criança, olha só, de criança, a gente tem uma locução adjetiva, tanto é que ela pode ser substituída por um adjetivo, de criança e infantil, tá? Então, se de criança a gente tem junção de uma preposição com o substantivo criança, juntas, de criança, elas formam uma locução adjetiva, né? Porque de criança a gente usa o quê? Para caracterizar sonho de criança, roupa de criança, comida de criança. Compreenderam? Bem, aqui na página 40 nós temos também uma explicação sobre os adjetivos pátrios, né? Os adjetivos pátrios são esses usados para indicar localidade, né? Então, por exemplo, acriano, cearense, carioca, recifense, né? São adjetivos pátrios, indicam o local de origem da pessoa, né? E eles podem, inclusive, indicar também localidades estrangeiras, né? Como norte-americano, grego, né? Para quem nasce na Grécia, afegão para quem nasce no Afeganistão, alemão para quem nasce na Alemanha e por aí vai. Passando aqui para a página 41, nós temos a flexão de gênero e de número. Assim como os substantivos, os adjetivos também se flexionam em gênero e número, para concordar com os substantivos a que fazem referência. Então, se você diz, por exemplo, se você escolhe o substantivo menino, o adjetivo, ele vai acompanhar o gênero e o número desse substantivo. Então, se você diz menino, você vai usar bonito, não é isso? Agora, se você troca menino por menina, você também troca bonito por bonita. Se você trocar meninos por meninas,
você também vai trocar bonito, bonitos por bonitas, ok? Então, a flexão de gênero é justamente essa adaptação que o adjetivo faz para concordar com o gênero do substantivo. Substantivo no masculino, adjetivo também. Substantivo no feminino, adjetivo no feminino também. E a flexão de número, né? Que é essa flexão aí de plural, né? Então, se você tem um substantivo que está no plural, o adjetivo também vai para o plural, tá? E a gente tem os exemplos aqui, ó, tá vendo? Homem bonito, mulher bonita, flexão de gênero. Flexão de número, olha, menino bonito, meninos bonitos, ok? Além da flexão de gênero e de número, a gente tem também o grau dos adjetivos. Os adjetivos também variam aí em grau, tá? E aí nós temos o grau aumentativo e o grau diminutivo, ok? Esse grau dos adjetivos, ele pode ser expresso na língua de duas formas, na forma sintética. Sintética é tudo aquilo que é curtinho, que é menor, que é reduzido. Ou analítica, né, que é sempre a forma mais extensa. Então eu posso dizer assim, nossa, esse menino é muito bonito, e aí eu estou usando um quantificador aí, né? Ou eu posso dizer que ele é bonitão, né? Eu uso a forma sintética, eu coloco o sufixo aumentativo ão. Vamos ver os exemplos aqui da apostila, ó. Grau aumentativo. Na forma analítica, o aumentativo é obtido com auxílio de outras palavras. Então você tem aqui brinquedo enorme. O que é um brinquedo enorme? Um brinquedão, né? O que é um cabelo enorme? Um cabelão. Na forma sintética é feita por meio de sufixos, cabelão, brinquedão, bonitão, né? O grau diminutivo, analítico, é feito através de adjetivos ou caracterizações por outras palavras. Então a gente tem aqui fogo, baixo, né? Ou na forma sintética, né? Essa diminuição ocorre por meio dos sufixos. Então pezinho, eu posso dizer que você tem um pé pequeno. E aí eu tenho a forma analítica, eu uso uma outra palavra, né, pequeno, para caracterizar o pé. Ou eu posso condensar toda essa ideia, né, numa única palavra. O que é um pé pequeno? É um pezinho, né? E aí eu uso o sufixo inho ali no final da palavra, ok? Bem, além do grau aumentativo e do grau diminutivo, os adjetivos podem expressar o grau comparativo, tá? Que pode ser de igualdade ou de superioridade. Então, Pedro é mais bonito que a Angélica, Pedro é menos bonito que a Angélica, né? Grau comparativo de igualdade, ele é tão bonito quanto a Angélica. De superioridade, ele é mais bonito que a Angélica. De inferioridade, ele é menos bonito que a Angélica, tá? E também o grau superlativo. Ó, a característica é intensificada ao máximo, podendo ter relação com outros seres ou não. Ana era a garota mais linda da turma, né? O grau superlativo, ele não ele não faz uma comparação entre dois seres ali que estão no mesmo plano, né? É superlativo, é maior do que isso. Então não vou dizer que Ana é mais bonita que Rebeca, vou dizer que a Ana era a mais bonita da turma, certo? Se for superlativo de superioridade. E o superlativo de inferioridade, ela era menos bonita da turma, tá? Ela era a pior aluna da turma. E aí a gente tem a comparação de um ser com vários outros seres, né? E não com um ser específico. Então a gente tem os exemplos aqui, ó. Grau superlativo relativo de inferioridade. Pedro era o garoto menos estudioso. Ó, Ana é muito inteligente, é a mais inteligente, né, da turma, é inteligentíssima, né? A gente tem o grau superlativo absoluto sintético aqui com esse íssima, ela é inteligentíssima, né? Você não está comparando, aqui a gente não tem uma comparação de Ana com outras pessoas, né? Não, a gente tem a intensificação, né, no grau superlativo absoluto, seja ele sintético ou analítico, a gente tem a intensificação dessa característica. Ela é muito inteligente ou ela é inteligentíssima, tá? Então, é isso. Bem, dito isso, acho que a gente pode finalizar a nossa videoaula por aqui, tá? Por hoje é só. O que eu queria que vocês soubessem? Quero que vocês saiam dessa aula sabendo que os adjetivos são palavras usadas para caracterizar seres, para dar características, tá? Que as locuções adjetivas ocorrem quando há união,
né, de uma preposição com substantivo, né, na maioria das vezes, mas de duas ou mais palavras, né, que se unem ali para indicar uma característica, né? Os adjetivos pátrios são aqueles que indicam local de origem, né, de onde a pessoa veio, se ela é do Ceará, cearense, se é do Rio de Janeiro, carioca, se é de São Paulo, paulista, por exemplo. Né? Queria que vocês saíssem dessa videoaula também sabendo que os adjetivos, eles se flexionam em gênero e número, tá? Para concordar com o substantivo a que se refere. Então, se a gente tem menino, bonito, meninos, bonitos, vai haver essa variação, tá? E que o grau dos adjetivos, né, ele se divide aqui. A gente tem o grau aumentativo e o grau diminutivo. Isso pode ser expresso, né, de forma analítica, ou seja, inserindo uma palavra, né, como pé pequeno, ou a gente pode expressar essa ideia de grandeza aí na própria palavra por meio de um sufixo. Então, pé pequeno equivale a pezinho, tá? Pé grande equivale a pezão, tá? Então, a gente tem os sufixos aí de aumentativo e diminutivo, ok? Além disso, nós vimos aqui também o grau comparativo, né? E aí a gente compara seres ali da mesma espécie, então a gente tem um comparativo de igualdade. Ana é tão bonita quanto Marcela, superioridade, mais bonita do que Marcela, inferioridade, menos bonita do que Marcela. Esse é o grau comparativo. Já o grau superlativo, né, ele se divide em relativo e absoluto, tá? O grau superlativo relativo, ele vai comparar, né, uma pessoa com um universo de pessoas, né, não com uma pessoa específica. Então, por exemplo, você tem uma turma e aí você vai dizer que Ana era a garota mais linda da turma ou menos linda da turma, se for o superlativo relativo de inferioridade, tá? E já o superlativo absoluto, ele vai intensificar uma característica, já não há aí uma comparação, né? Mas sim a intensificação de uma característica. Ela é muito inteligente, né, forma analítica, ou ela é inteligentíssima, forma sintética, tá? Então, dei só uma passada aqui, como foram muitos conteúdos, eu dei uma resumida aqui, tá? Para que vocês tenham em mente aquilo que vocês precisam saber ao sair dessa videoaula, ok? Não se esqueçam de conferir o dever de casa da semana e a atividade devolutiva também. Um beijo e até a próxima. Tchau!